Nesse período, a gente despende de muita energia, né? Porque, como diz a música de Dodô e Osmar, né? Só não vai atrás do trio elétrico quem já morreu, né? Porque todo mundo vai naquele cordão eletrizante, dançando, brincando, pulando. Mas para que isso tudo seja possível, você tem que estar bem alimentado e muito bem hidratado. E um especialista, ele orienta sobre os alimentos e as bebidas para manter o fôlego e evitar a desidratação durante o carnaval. Carnaval é sinônimo de festa e diversão, mas também exige cuidados com a saúde, especialmente com a hidratação, com a alimentação, para que você esteja em boas condições. E o professor doutor Durval Ribas Filho, que é médico, nutrólogo e presidente da ABRAM, oferece dicas para evitar, aliás, para manter a energia e evitar problemas durante a folia. Tem os alimentos para ganhar fôlego, né? Os carboidratos, as gorduras boas, as proteínas, os açúcares naturais, as bebidas para manter a hidratação, como água natural, água de coco, os isotônicos, as frutas, os chás, mas são muitos detalhes que nós devemos estar atentos. E para entendermos direito de como devemos nos alimentar e nos hidratar para termos um carnaval com saúde, então vou chamar aqui para a nossa conversa agora o doutor Durval Ribas Filho. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao programa Calibre, trazendo, né, para a população, para o nosso público, esse conhecimento importante para que ele tenha uma boa saúde corporal e sem que tenha que abrir mão da folia. Seja muito bem-vindo e obrigado mais uma vez. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos aí que nos assistem, que nos acompanham nesse programa, né? E realmente eu fico agradecido, inclusive em nome da ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, né, dos médicos nutrólogos do Brasil, e acho sim que essa é uma época extremamente importante para que as pessoas possam ficar atentas à sua alimentação. E nesse contexto nós temos até uma frase, né, que diz: quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Quem quer que seja o pai de uma doença. Então, eu acho que essa frase, ela pode, de certa forma, resumir a preocupação e a reflexão que nós temos que fazer a respeito de diferentes épocas e inclusive, lógico, e agora mais recente aí, essa época do carnaval. Porque nessa época, normalmente as pessoas esquecem um pouco da alimentação, da nutrição, e como você muito bem falou e frisou, que é o problema da hidratação. Realmente, eu até começaria com esse tema, a hidratação. Por quê? Porque durante esse período as pessoas perdem muita água, tem muita sudorese, pulam, brincam, muitas vezes os ambientes têm bastante calor, então tem muita sudorese, muita transpiração e ocorre uma certa desidratação que a gente chama de subclínica. E junto com a bebida alcoólica, piora muito, porque a bebida alcoólica, ela tem uma característica muito interessante, que ela inibe um hormônio relacionado à diurese, ou seja, ela faz com que a gente urine mais, perca mais água. Então, quando nós estamos agora nessa época do carnaval, e estamos pulando, brincando, suando, transpirando, e não estamos nos hidratando, certamente nós vamos ter no dia seguinte uma ressaca. Por quê? Porque houve um processo de uma desidratação subclínica e que às vezes passa desapercebido, a gente, né, não se lembra disso. Então eu acho que esse talvez seja o lado mais importante dessa época, quando se fala
na ingesta de calorias, na ingesta de nutrientes durante o período carnavalesco, que seria a hidratação. Acho que é isso, esse é um foco muito, muito importante, viu? Doutor, é certo que o melhor hidratante, né, a gente ouve dizer sempre, é a água, né? A água ela não tem restrição nenhuma, ela pode ser consumida aí por todas as idades, mas dependendo do quanto se perdeu também de suor, né, de minerais durante a transpiração, ela não é suficiente. Aí pode se fazer necessário uma complementação, né? Seja através da água de coco, através dos isotônicos, ou até mesmo aquele soro caseiro, né? Em quais circunstâncias cada bebida dessa ela deve ser administrada? Não, sem dúvida, você já fez aí colocações muito interessantes com relação à água de coco, com relação aos isotônicos, né? Os isotônicos são maravilhosos, eles têm ali na sua composição algumas substâncias que são muito interessantes, alguns minerais e que vão repor a energia. É lógico que muitas vezes a gente fica em dúvida aí com relação aos energéticos. Ah, será que eu posso, não posso? Sim, o energético, lógico, você pode. Não por acaso é autorizado pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, e no mundo todo nós temos energéticos de diferentes marcas, diferentes tipos, mas eles podem também serem utilizados. O problema é quando ele é utilizado em demasia, e aí sim ele pode causar alguns efeitos colaterais, efeitos adversos, principalmente relacionados ao aparelho cardiocirculatório, a doenças cardiovasculares, né? Porque ele aumenta muito a frequência cardíaca. Mas, independente disso, sem dúvida que as pessoas, além da água, elas podem também ingerir refrigerantes, elas podem ingerir a cerveja, não tem problema, ou mesmo a bebida alcoólica. O problema está na quantidade e justamente na reidratação. Então, se eventualmente a pessoa não se esquecer, por exemplo, entre uma cerveja e outra, a água ou a água de coco, quer dizer, quando ela estiver brincando, pulando, ela pega então um refrigerante e toma, ok, ela está naturalmente se hidratando. Porque a melhor maneira de saber se está ou não hidratado, como que é? É só observar a coloração da urina. Então, se a urina estiver com uma coloração amarelada ou até um amarelo intenso, é porque essa pessoa não está ingerindo água de forma adequada, absolutamente. Ela precisa efetivamente tomar água. Talvez esse seja um método simples, muito simples, de observar se há ou não a necessidade de tomar mais água. Em média, quando eu falo água, vamos dizer líquidos, né? Em média, nós precisamos de 30 a 40 ml por quilo de peso de água ou de qualquer outra bebida, de líquidos, por dia. 30 a 40 ml. É lógico, se eu estiver num ambiente transpirando muito, muito calor, eu vou precisar um pouquinho de mais, de 45 até de 50 ml. Então, se uma pessoa pesa, vamos dizer aí, 70 quilos, né? Então, ela precisaria de 3,5 litros por dia de líquidos. Esse aí seria o ideal para quem tem muita transpiração, para quem está pulando o carnaval. Em condições normais, 30 ml já seria o suficiente. Então, eu acho importante que as pessoas possam ter essa observação quando vão ao banheiro. Ok, a diurese, a urina, qual é a cor? Está clara? Ótimo. Então, significa que ele está tendo uma boa hidratação. Porque a desidratação subclínica vai fazer com que no dia seguinte essa pessoa ela fique com ressaca, com dor de cabeça,
com mal-estar, não tem boa disposição, fica indisposta, ou seja, não vai aproveitar o carnaval da maneira como deveria, né, em todos esses dias. E a alimentação, doutor? O que é recomendado para se alimentar? Nós sabemos que junto do carnaval, uma outra paixão que o brasileiro tem são justamente as frituras, né? Aqueles salgadinhos e também a feijoada, o churrasco. O que deve se evitar nesse período se for cair na folia? É como você falou, né? Quer dizer, a feijoada não é absolutamente bem-vinda. As refeições grandes, as refeições copiosas, as refeições que têm muita gordura, e principalmente gordura saturada, e açúcares refinados, esses dois tipos de alimentos nós devemos realmente evitar durante esse período. E quanto mais frutas, verduras e legumes, a gente sabe que é o ideal e é o ideal sempre, né? E mesmo porque praticamente 80, 90% das frutas corresponde à água, a líquido. Ora, isso já é um processo natural de hidratação, que é, e eu repito, insisto, o lado mais importante que nós temos durante esse período das festas carnavalescas, para as pessoas que eventualmente estejam pulando, brincando o carnaval, principalmente quando o sol está a pino, quando principalmente as pessoas estão num clube mais fechado. Então, a transpiração é muito grande, a perda de água é muito grande. Mas frutas, verduras, legumes, à vontade, quando quiser, a hora que quiser e se quiser. Mas eu faço aqui uma observação importante sobre as oleaginosas, ou seja, as nozes, as pecãs, as avelãs, as amêndoas. Então, as chamadas as oleaginosas, né? As pessoas às vezes passam desapercebido, mas são maravilhosas em termos de nutrientes e que devemos efetivamente ingerirmos 3 até 5 vezes por semana, porque reduz, inclusive, o risco de doença cardiovascular em até 42%. Quem ingere um mix, né, que envolve pistache, nozes, castanhas, avelãs, pecãs, etc. E por que eu estou falando isso? Porque durante esse período nós também precisamos, logicamente, de energia. E a energia proveniente das oleaginosas, ela é fantástica, né? Ela tem uma alta concentração de antioxidantes, de gordura monoinsaturada, que é muito bom para a nossa saúde cardiovascular, e também é até fácil de você, de alguma forma, ou carregar no bolso, ou então pegar um mixzinho em casa e antes de sair, ir para o carnaval e comer, né? Então, eu acho isso seria interessante com relação à alimentação. Abrir um parênteses aqui, se você me permitir, Claro. com relação à canja, a canja de galinha, que é depois do carnaval. Aliás, tradicionalmente, isso é na minha época, não sei se você teve essa oportunidade ou aqueles que estão nos assistindo, existe então o baile carnavalesco e quando termina, as pessoas vão aí para um restaurante comer canja de galinha. Tem arroz, que é um energético. Arroz é um carboidrato que repõe energia. Tem a galinha, que tem a carne de frango, que é maravilhosa, é uma proteína, alto valor biológico, maravilhosa, e que não tem gordura, mas enfim, e tem sim, além disso, o sal, que normalmente se coloca para fazer essa canja. Então, veja, é um processo não só, lógico, de reidratação, mas principalmente de reposição da energia que eventualmente você perdeu, você teve muito gasto energético e há uma reposição normalmente de madrugada e que vem acompanhado, lógico, a canja de galinha com água ou com um refrigerante. Enfim, eu acho que isso é uma dica que eu realmente dou para os pacientes, para aqueles, os que vão pular o carnaval,
porque eu acho os foliões que certamente isso vai ser muito benéfico para que ele tenha mais e mais energia para pular todos os dias e evidentemente com saudabilidade. E o sorvete, né? Que nesses dias tão quentes, né? Inclusive, nessa sexta-feira vem a quinta onda de calor já nesse início de ano, muitas regiões ficando com as temperaturas 5 até 7 graus acima da média, portanto, e nós sabemos, né, que esta medição oficial ela é diferente daquela percebida quando se está na rua, porque tem maior contato com áreas muito quentes, como asfalto, etc. A pessoa também acaba se desidratando muito mais rapidamente e sofrendo com esse estresse térmico, né? O sorvete ele é indicado para ajudar a manter a temperatura corporal? Ah, excelente essa sua colocação e uma lembrança maravilhosa, porque o sorvete, ele é um alimento e praticamente um alimento completo, né? E é interessante porque um dos países onde mais se consome sorvete, por incrível que pareça, per capita, é a Rússia, e onde lá o frio é um frio terrível, não é mesmo? E os brasileiros parece que agora estão começando a adentrar um pouco mais no mundo dos sorvetes, porque a gente está observando o número de sorveterias que está aumentando, sorveterias de alta qualidade, artesanal, e que está fazendo com que as pessoas procurem um pouco mais tomar sorvete, que é um alimento completo, maravilhoso, tem proteínas, tem carboidratos, tem um pouquinho, lógico, de gordura e principalmente tem algumas vitaminas e minerais. Mas o interessante do sorvete, e acho que todos que já tomaram sorvete percebem isso, principalmente sorvete de massa, é que você tem um pouco de sede após tomar o sorvete. Então veja que fantástico para o carnavalesco que ele, folião, brincou a noite toda, vai repor as energias, ele toma um sorvete, mas ele tem sede e, consequentemente, ele vai tomar água. Portanto, é uma junção fantástica para que a pessoa possa não só, lógico, prover energia que gastou durante esse período, mas também repor a água, os líquidos que eventualmente ele perdeu. Portanto, o sorvete é muito, muito bem-vindo, com certeza. Tá ótimo. Dicas aí muito valiosas, muito boas, trazidas pelo doutor Durval Ribas Filho, médico nutrólogo, que nos ajuda a passar agora por esse período de carnaval, né, podendo se divertir, mas sem perder a saúde. E olha só, consegui salvar para você o sorvetinho, viu? Muita gente aí fã deste alimento e com esse calor, então, nossa, é mais bem-vindo ainda. Muito obrigado, doutor, pela sua disposição em falar conosco, com a nossa audiência. Obrigado por compartilhar todas essas dicas importantes, esses conhecimentos, e esteja convidado para uma próxima participação, também trazendo mais. Nós temos muito até para falar, né? Sobretudo sobre é, a perda de peso, né, a obesidade, que também combater a obesidade é um jeito de se prevenir diabetes, de se prevenir câncer, etc. Então, certamente nós vamos conversar muitas outras vezes, já esteja convidado. Poxa, eu que agradeço a você, agradeço aí a toda a sua equipe de produção, aqueles que nos assistem, e eu insisto sim, quer dizer que a gente cada vez mais tem que refletir, pensar no que nós estamos ingerindo, no que nós estamos comendo, né? Porque lá atrás já se dizia que você é o que você come, né? Exato. E quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Então, eu acho que esse programa ele pode divulgar e orientar certamente aqueles que nos assistem através de uma boa alimentação, boa atividade física, bom sono e certamente a nossa saúde vai ser muito, muito melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com o doutor Durval Ribas Filho,